Quem é valente aqui? Dá uma olhadinha assim para o lado, assim, vê se o irmão tem cara de valente, assim. Dá uma olhadinha, tem cara de valente esse irmão, essa irmã? Hein? Ou tem cara de briguento? Eu não estou falando briguento, estou falando valente no sentido de lutar, de correr atrás, de não desistir. Então fala para a pessoa do lado, diga assim, seja valente, seja valente, amém? Então, Lucas capítulo 11, é o nosso texto base aqui para esta mensagem de hoje. Lucas capítulo 11, se você não tiver a Bíblia, depois você adquire uma que é muito importante ter uma Bíblia, amém pessoal? E o bom da Bíblia física, essa de papel, é que você vai fazendo as suas anotações, né? E aí sempre que você ler aquele texto outra vez, as anotações estarão lá. No celular é legal? Eu gosto muito do celular, só que quando troca de celular, se você fez alguma anotação, primeiro que não dá para fazer, mas mesmo que você marque ali, depois desaparece, não é verdade? Então vamos lá, Lucas 11, 21 diz assim, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Vamos ler comigo, todos juntos? Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Coloca a mão no coração e vamos orar. Pai, agora é com o Senhor. Meu Deus, fala ao coração dos meus irmãos. Coloca na minha boca as palavras que aumentarão a sua fé, as palavras que os farão vencer. Vem abrir o entendimento desse povo. Vem fazer deles valentes vencedores. O inimigo quer que eles fujam, o inimigo quer que eles corram, o inimigo quer que eles desistam, mas o Senhor quer, meu Deus, que nós sejamos mais valentes do que o valente. Diga glória a Deus, amém? Então eu vou ler o versículo aqui outra vez, ó. Quando o valente guarda armado, você sabia que todos nós temos que ter uma arma, né? Amém? Vou te mostrar a minha, deixa eu ver se a sua é parecida aí. Quem tem essa arma aqui? Ela tem 66 calibres de fogo. Isso aqui nem é 32, nem é 22, aqui é 66, meu filho. Amém? Então, quando o valente guarda armado com a palavra de Deus a sua casa, em segurança está tudo quanto ele tem. Satanás conhece os valentes que manejam bem essa arma que é a palavra de Deus. Satanás conhece. Satanás, ele reconhece os que conhecem a palavra ou não. Satanás sabe se você conhece a palavra. Satanás sabe se você vive segundo a palavra. E se ele perceber que você não sabe manejar essa palavra, se ele perceber que você não conhece as promessas, ele vai atacar você e vai te vencer. Então, quando o valente guarda armado a sua casa, tudo que ele tem está em segurança. O casamento está em segurança, a saúde está bem segura, as finanças, os filhos. Então, nós precisamos aprender a manusear essa arma, a usá-la contra Satanás. Quando Satanás veio tentar Jesus, foi a palavra que Jesus usou. Jesus dizia para ele, está escrito, e assim ele dava uma machadada ali no Satanás. Quando você conhece a palavra de Deus e sabe usar a palavra, você vence o inimigo e você protege a sua casa. Diga glória a Deus. Você tem sido na vida uma pessoa valente ou covarde? Você é daquele que fica, que luta, que enfrenta os problemas, ou daquele que abandona casamento, abandona emprego, abandona filhos e sai correndo? Você conhece gente covarde? Que na hora do problema, na hora da maior dificuldade, ele pula fora do barco e deixa a esposa sozinha, deixa o marido sozinho, deixa a família sozinha. Você conhece gente assim? Essas pessoas são covardes. O valente é aquele que enfrenta, não, eu casei e eu vou criar meus filhos até o fim. É ou não é? Meus filhos, no que eu puder, eu vou procurar dar o melhor para eles, eu vou procurar fazer o melhor por eles. Eu
casei com essa mulher, eu casei com esse homem, e eu vou cumprir o meu papel de marido, o meu papel de esposa, até o fim. Eu não vou ser covarde, eu não vou pular do barco e fugir. Quem está entendendo? Então, você tem sido na vida uma pessoa valente ou covarde? Você é daquele que fica, que luta, que enfrenta, ou você é daqueles que sempre está fugindo, correndo de um lado para o outro, correndo de um emprego para o outro, de uma cidade para outra, de um casamento para o outro? Tem pessoas, meu irmão, que basta eles verem um sinalzinho de problema, eles já saem correndo e fugindo. Tem pessoas que a vida deles é fugir. O versículo 21 diz: quando o valente guarda armado, tem que ter a arma, que é a palavra de Deus, ele guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Para que a nossa casa esteja em segurança, precisamos ser pessoas valentes em todas as áreas, espiritual, familiar, sentimental, financeira, etc. Você tem que olhar a área que o inimigo está mais atacando a sua família. Pastor, graças a Deus aqui na minha família, a vida financeira está bem, o problema aqui é com os filhos. Então você já tem que correr para lá para defender, para lutar naquela área. Não, meus filhos são uma bênção, meu problema é o meu casamento. Então você tem que lutar nessa área para defender o seu casamento. Amém, pessoal? Então, para que a nossa casa esteja em segurança, precisamos ser pessoas valentes em todas as áreas. Na área espiritual, como é que está a vida espiritual da sua família? Está bem ou está mal? Na área familiar, como é que está o relacionamento familiar lá dentro da sua casa? Na área financeira, sentimental, como é que está a sua vida sentimental? Talvez a sua está boa, mas da sua filha, do seu filho não está. E você tem que ser essa pessoa que vai lutar. Na vida financeira, tem dívidas, tem desemprego, como é que está a vida financeira da sua família? Valente, adjetivo de quem tem valor e coragem. O que é uma pessoa valente? É uma pessoa que tem valor e que também é corajosa. Amém? Uma pessoa, adjetivo de quem tem valor, coragem, aí vem bravo, corajoso, valoroso, intrépido, decidido, arrojado, destemido, resoluto, ousado. Eu peguei isso no dicionário, amém? Então, uma pessoa valente não é uma pessoa que arruma confusão e briga com todo mundo, não é uma pessoa que peita e chama para a briga, não. Uma pessoa valente é uma pessoa valorosa, corajosa, é uma pessoa que tem bravura, amém? É uma pessoa intrépida, decidida, arrojada, destemida, uma pessoa resoluta, uma pessoa ousada. Você precisa ser essa pessoa. Olha mais uma vez para o irmão, para a irmã do lado, vê se tem cara de que é bravo, valente, corajoso. Amém? Tem que ser valente. Como é que nós vamos ser mais que vencedores se nós não vencemos nada? Estamos sempre fugindo. Agora veja o que significa covarde. Covarde é o antônimo de valente, pessoa medrosa, que demonstra covardia diante de alguém ou de uma situação específica com a qual foi confrontada, ausência de bravura, que demonstra fraqueza, falta de coragem. A pessoa covarde, irmão, ela está sempre fugindo. Irmãos, todos nós enfrentamos dificuldades. Quem já enfrentou, está enfrentando alguma dificuldade na vida? Todos nós. Os valentes, eles ficam e enfrentam. Os covardes, não vai dar mais, eu pensei que era assim, mas não é. Olha, fica aí com seu pepino aí que eu estou indo embora. O covarde está sempre fugindo. O covarde está sempre deixando os outros na mão. O covarde, ele nunca assume as suas responsabilidades. Ele sempre quer jogar o seu problema para cima dos outros. Para mim, um dos maiores atos de covardia é o suicídio. Você já viu pessoas que tudo no mundo fala, eu vou me matar. Por que eles querem se matar? Para fugir do problema. Só que no momento que a pessoa se suicida, ela deixa o problema para a família. Deixa ou não deixa? Então, a pessoa covarde, ela está sempre fugindo. Ela põe a mão, começa, mas não termina, nunca dá continuidade. Então nós temos que ser o quê? Valentes.
Veja o que acontece se não formos valentes em defender as mais diversas áreas de nossas vidas. O que acontece? Vai no Lucas, você está no 11 aí, nós lemos o 21, agora é o versículo 22. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Amém? Então, essa palavra, eu vejo ela com dois lados. Às vezes, nós pastores pregamos que esse valente que está guardando a casa armado é o diabo. Então, eu tenho que ser mais valente do que ele, para entrar lá, amarrá-lo e tomar tudo que é meu, que está nas mãos dele. Mas eu vejo um outro lado também. Eu vejo que esse valente pode ser eu, que estou guardando a minha casa, os meus filhos, o meu casamento, a minha fonte de renda, mas que se o diabo for mais valente do que eu, ele vai conseguir entrar na minha casa e tomar tudo que eu tenho. E o inimigo está roubando muito por aí. Quantos cristãos estão sendo roubados pelo diabo? Estão tendo a sua casa saqueada. O diabo já levou o marido, agora está levando os filhos, já levou a saúde, está levando o restinho das finanças. O diabo está roubando tudo. Então eu tenho que ser mais valente do que ele. Ele diz, quando valente, eu estou pregando nesse sentido, de que eu estou na casa guardando. Como eu falei, os pastores pregam pelos dois lados, eu também faço isso. Mas eu estou pregando no sentido de que eu sou valente, estou guardando a minha casa armado com a palavra de Deus. Só que, se o diabo for mais valente do que eu, se o diabo for mais esperto do que eu, ele vai conseguir tirar a minha armadura em que eu confiava. O que o diabo faz? Ele faz a pessoa parar de ler a Bíblia, faz a pessoa parar de orar, faz a pessoa parar de dizimar e ofertar, faz a pessoa parar de vir à igreja. Então, a oração é uma armadura, a leitura da palavra é uma armadura. Quando você dizima, você oferta, você está repreendendo o devorador. Quando você vem à igreja, você está se fortalecendo. Mas aí o diabo faz você parar de orar, faz você parar de ler a Bíblia, faz você parar de dizimar, ofertar, faz você parar de vir à igreja, e daqui a pouco ele pega e acaba com a sua vida. E quantas pessoas Satanás tem derrubado? Quantas pessoas eram firmes, irmãos? Ninguém cai do dia para a noite, a pessoa vai amolecendo, afrouxando aos pouquinhos. É aos pouquinhos, é ou não é? O diabo vai derrubando aos pouquinhos. Então, amados, diz aqui, mas vindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. O diabo está brincando com a cara de muitos de nós. O diabo está celebrando vitória em cima de muitos de nós, e nós estamos aceitando. Não, nós temos que ir lá e recuperar o que é nosso. Diga glória a Deus. Se o inimigo for mais valente do que você, se o problema for maior do que a sua habilidade em resolvê-lo, então ele lhe vencerá e tomará de você todos os seus tesouros. Vou repetir. Se o inimigo for mais valente que você, se o inimigo for mais valente que você, se o problema for maior do que a sua habilidade em resolvê-lo, às vezes você não está sabendo resolver. E o que eu tenho que fazer? Busque sabedoria. Busque pessoas para te ajudar. Então, ele lhe vencerá e tomará de você todos os seus tesouros. Amém, pessoal? Amém. Em alguns versículos da Bíblia Sagrada, podemos ver que Deus nem sequer permitia que soldados covardes e medrosos fossem para a batalha. Olha aqui Deuteronômio capítulo 20. Vai lá, eu quero que você leia na Bíblia. Em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 20. Em nome do Senhor Jesus. Onde fica Deuteronômio? Se eu não estiver enganado, é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o 5º livro.
Deus só trabalha com pessoas valentes. Põe isso na sua cabeça. Deus gosta de pessoas valentes. Não falei briguentas. Falei briguentas? Pessoas que arrumam confusão? Pessoas valentes, valorosas, corajosas. Deuteronômio capítulo 20, versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Vamos ler. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta com o seu coração. Amém? Presta atenção, me ouça. Israel estava partindo para a guerra. Israel estava partindo para a batalha deles. Eles tinham a batalha deles, nós temos as nossas. E Deus falou o seguinte: os oficiais vão passar pelo meio do povo e vão dizer: quem dentre vocês aqui, é medroso ou de coração tímido, para não dizer covarde? Medroso e covarde. É o mesmo caso de Gideão. E Deus falou: vá, torne-se para sua casa, volte para casa. Se você está com medo da batalha, se você é covarde, se você é medroso, não é bom você ficar aqui no meio não. Por quê? Para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Irmãos, é mais fácil um medroso contaminar um valente do que um valente incentivar um medroso. Infelizmente, nesse mundo aqui, o mal parece que consegue, não é que consegue vencer o bem, mas parece que o mal tem mais força. Por exemplo, a mentira, ela se propaga mais rapidamente e ela é acreditada mais facilmente que a verdade. Conta-se uma mentira, a mentira se espalha. Aí você vem com a verdade passa em duas, três fileiras, já para. Deus está falando: se homens medrosos e covardes forem com vocês para a batalha, eles vão contaminar vocês. Então, eu percebo aqui nesse versículo que é mais fácil uma pessoa medrosa, covarde, contaminar um valente, do que um valente fortalecer um medroso e covarde. Então, não fica dando muito ouvidos a essas pessoas que reclamam de tudo, que veem defeito em tudo. Tudo é difícil para elas, sai do meio. Direto eu estou pregando isso aqui. Eu vejo pessoas que, mas é porque o fulano falou, o fulano me aconselhou. Rapaz, olha para quem está vencendo, olha para quem é mais valente do que você. Para de dar ouvidos a quem não venceu. Não é porque o fulano tentou e não venceu, que você vai tentar e não vai vencer também. São pessoas diferentes. Então Deus, ele dizia assim, tirem os medrosos, tirem os covardes do meio do exército, para eles não contaminarem o exército. Quantas pessoas estavam fortes na igreja? Quantas pessoas estavam fortalecidas com Deus, mas começaram a dar ouvidos a gente derrotada, e foram minando a fé, e muitos já se desviaram da igreja. Quem são os teus conselheiros? Quem são as pessoas com quem você se relaciona? Com quem você abre o seu coração? Quem são as pessoas? Deus falou: passem no meio do povo, e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá embora, torne-se para a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta com o seu coração. Deus sabia que se o exército dele, os valentes, ficassem no meio dos medrosos, dos covardes, eles seriam contaminados, e daqui a pouco iriam pensar em desistir também. Se eu, como pastor, ficar dando ouvidos à conversa de muitos derrotados, eu também vou começar a enxergar dificuldade em todo lugar. Então você precisa andar com gente valente. Fala para a pessoa do lado assim, diga: seja valente. Seja valente. Diga assim: ande com valentes. Não tem um ditado que diz: diga-me com quem tu andas? Acabou, irmão. Deus sabia que, se ele permitisse que aqueles soldados medrosos, covardes e tímidos fossem com o exército,
eles terminariam por contaminar os outros, fazendo amolecer o coração dos demais. Deus também orientou Gideão a testar o coração e a postura de seus soldados, e que mandasse embora os medrosos e covardes. Preguei aqui há poucos dias. Gideão, quantos homens tem aí, Gideão? 32 mil, Senhor, é muito. Primeiro, se eles vencerem, eles não vão me dar a glória, vão achar que venceram pela força do braço deles, afinal de contas o exército é grande, 32 mil. Faz o seguinte, fala no meio deles aí, quem for medroso e covarde, volte, vai embora. Mesma coisa. O Gideão falou, sabe quantos foram embora? 22 mil. De 32 mil, 22 mil foram embora, ficaram só 10 mil. Deus falou, ainda é muito. Vai àquele lago ali, manda eles beberem água. Observa como que eles bebem. A Bíblia diz que só 300 bebiam com uma postura bonita, assim ó, bebendo a água e observando o tempo. Os outros não, os outros já lambiam água que nem cachorro. Nunca vi ninguém beber água que nem cachorro, irmão. Entrava dentro da água, Deus falou, esses aí não servem, não tem nem postura para a guerra, não sabe nem se comportar. Quem está entendendo? Deus falou o que para ele? É melhor você estar com 300 valentes, valorosos, do que você estar com 32 mil, sendo que dos 32, 31.700 são medrosos, covardes, não tem postura, não sabe lutar. Fala para a pessoa do lado, diga assim, às vezes é melhor lutar sozinho do que mal acompanhado. É ou não é? Às vezes é melhor você e Deus do que você com a multidão sem Deus, que não crê em Deus. Olha o que diz Juízes, lê comigo aqui, ó. Juízes capítulo 3, capítulo 7, versículo 3, falando de Gideão, né? Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Diga comigo assim, Deus só trabalha com pessoas valentes. Olha para a pessoa do lado, diga assim, Deus só trabalha com pessoas valentes. Quem não é valente, Deus tira fora. Deus às vezes quer te dar uma grande missão, quer te dar coisas grandes na sua mão, quer te promover lá no seu trabalho, lá na empresa. Deus quer dar algo grande, mas se Ele vê que você não é valente, Ele não vai dar. Se Ele vê que você não é uma pessoa disciplinada, Ele não vai te dar. Você tem que ser disciplinado. Amém, pessoal? Ah, ninguém está fazendo, eu não vou fazer. Não, você tem que ser disciplinado. O valente e o covarde aparentemente são iguais. Os dois possuem coragem e medo, você sabia? O valente também tem medo. O covarde às vezes também tem coragem. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? Só que um foge enquanto o outro enfrenta. Aqui está. Aparentemente os dois são iguais. Quando que aparece o covarde? Quando a luta chega, ele foge. E o valente, quando a luta chega, ele enfrenta. Ele não foge. Ele pode pedir ajuda a um, pedir ajuda a outro. Não vou pular do barco. Vou cumprir o meu papel. Vou fazer a minha parte. Amém, pessoal? A primeira luta do valente é contra si mesmo. Pare de olhar para os outros. Pare de colocar a culpa nos outros. Ah, o emprego não deu certo porque o encarregado não foi com a minha cara. Mentira. Ah, o casamento não deu certo porque a minha esposa, a mulher com quem eu casei, o homem com quem eu casei, papapá. Mentira. Primeiro, lute contra si mesmo. A primeira luta do valente é contra si mesmo. Ah, o comércio não deu certo porque eu pensei que o lugar era bom e não é, e isso, aquilo, outro, e tem muita concorrência. Concorrência eu tenho dito aqui que não é problema. A melhor coisa que existe é concorrência. Porque se o outro vacilar, você cata os clientes dele, é ou não é? É na concorrência que os fortes aparecem. Então você tem que lutar contra si mesmo. Parar de pôr a culpa nos outros, parar de inventar desculpas, assumir a responsabilidade, chamar a responsabilidade para si e dizer, eu vou conseguir. Se os outros conseguiram, se o fulano conseguiu, meu irmão conseguiu, minha irmã conseguiu, eu também vou conseguir, vai dar certo para mim também. Amém, pessoal? Amém. Olha o que diz Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo,
no dia da angústia, no dia da tua guerra, da tua batalha, do temporal, a tua força será pequena. Não é isso que a Bíblia diz? Já preguei aqui uma vez também. Diga ao fraco, eu sou forte. Há momentos que a gente tem que se fazer de forte. Você está com medo, você está sentindo um frio na barriga, mas você não pode falar isso para ninguém não. Você dizer, não, eu vou vencer, vai dar certo, eu vou conseguir, mesmo que lá dentro a voz esteja dizendo, não vai conseguir não, mesmo que a voz esteja dizendo, vai ser difícil, mas você não confessa o que você sente, você tem que confessar o que você crê, amém? O problema da maioria de nós, qual é o problema? É que nós confessamos o que sentimos. Não, esquece o que você está sentindo, confessa o que você crê, é ou não é? Confessa o que você crê. Dentro de você está um sentimento de que vai ser difícil, que você não vai conseguir, mas você tem que abrir a boca e dizer, vai dar certo, eu vou conseguir, maior é o que está comigo, se Deus é por mim, quem será contra mim? Agora, se no dia da luta, no dia da audiência, no dia da cirurgia, no dia da consulta, no dia da briga, no dia da tempestade, se você se mostrar frouxo, se você deixar transparecer o seu medo, deixar transparecer, eu falei o quê? Que o covarde, o valente e o covarde, eles têm coragem e têm medo. Só que um dá mais vazão ao medo, o outro dá mais vazão à coragem. Por isso que aí difere um do outro. Então, se no dia da luta, no dia da adversidade, você deixar transparecer esse medo, a sua força vai ser pequena, porque você deu mais vazão ao medo. Pastor, eu tô com uma insegurança, um frio na barriga. Mas o que Deus te manda? Não, Deus me manda seguir em frente. Então não deixa esse medo transparecer, não. Abafa esse medo e joga para fora a coragem. Amém, pessoal? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Então a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Diga, eu sou forte e vou vencer. Diga, vai dar tudo certo. Diga, se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu vou vencer. Amém, pessoal? Talvez Deus mandou essa palavra aqui para alguém que vai enfrentar uma batalha amanhã. Pastor, amanhã eu tenho uma audiência, amanhã eu vou no médico. Então vai dizendo, eu sou forte, vai dar certo, eu vou conseguir. Eu já venci essa luta, essa batalha, Deus já me deu a vitória. Amém, queridos? Ninguém nasce valente, mas são as batalhas da vida que os tornam valentes. Todos nós nascemos iguais, sem saber falar, ninguém ali ainda não era valente ou medroso, nada. Só que as batalhas da vida vão forjando o nosso caráter, é ou não é? A nossa personalidade. Aqueles que se acostumam a enfrentar, a não fugir, a suportar, eles vão ficando cada vez mais valentes. Aqueles que qualquer coisinha pulam do barco, fogem, vou pedir a conta do emprego, eu vou embora, não dá mais, vou separar, aí eles vão se tornando cada vez mais medrosos, mais covardes. Então você tem que determinar, não, a partir de hoje eu não fujo mais, a partir de hoje eu vou enfrentar até o fim, amém? Por isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz assim, antes de construir uma torre, o que ela manda fazer? Senta e faz o quê? Os cálculos, para ver se você tem condição de terminar. Isso aqui serve para tudo. Antes de você iniciar uma faculdade, senta e pensa, é isso mesmo que eu quero? Porque tem gente que já trocou, né? Tem gente que tem faculdade disso, curso disso, daquilo outro, e não vira nada. Por quê? Porque não tem um foco certo. Casamento. Antes de você casar, senta. Será que eu consigo viver com essa pessoa até que a morte nos separe, hein? Por isso que é bom casar novo, porque novo a gente não pensa em nada, não é? Jovem, depois de velho a gente pensa muito, não é? Eu falo que está repreendido o nome de Jesus, mas se eu ficasse viúvo, fosse para casar de novo, acho que ia ser muito difícil, que a gente observa demais, não é? Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente pensa demais. Jovem não, jovem acho que tudo é brincadeira. Então a Bíblia diz, quando você for construir uma torre, senta primeiro, começa a fazer os cálculos, para não acontecer de chegando na metade, você não consiga terminá-la, e o povo começa a perguntar, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Então tem que pensar antes, não é?
Tem que colocar os pingos nos is antes. Vai comprar um carro? Calma aí. Eu tenho condição de pagar a parcela. A parcela, vamos lá, é R$600. Mas não é só R$600. Quando você compra um carro, você agora vai passear, ou não é? Você vai querer ir num restaurante que você não ia antes. Você vai querer ir no shopping. Tudo isso é gasto. Aí vem a gasolina, aí vem o IPVA. Aí de repente você quer pagar um seguro. O seguro eu acho bom, irmãos. Por quê? Porque não é só eu bater nos outros, é os outros bater em mim, vice-versa, é ou não é? Às vezes, se o problema ficou no meu carro, está ruim, mas ainda vai. E se eu bati numa BMW? Misericórdia, como é que eu vou pagar a BMW, irmão? Às vezes, vendendo o meu, não paga o conserto do outro, é ou não é? Então, tudo, vou comprar um carro, será que eu tenho condições de pagar essa parcela? E o IPVA? E o seguro? E os pneus? E a gasolina? Para não acontecer de depois, é ou não é? Eu vejo pessoal aí que quebra o para-brisa do carro, eles põem um saco. Aí já está me dizendo, eu não tenho dinheiro para pôr um para-brisa. Como é que você quer ter um carro? Você não consegue pôr um para-brisa no carro. Quem está entendendo? Então, as batalhas da vida, elas vão nos forjando, nos ensinando. E você escolhe se você vai seguir o caminho dos valentes ou o caminho dos medrosos. Deus não trabalha com pessoas medrosas. Se você é daquele que foge, que está sempre pulando do barco, quando a coisa aperta, quando a dificuldade cresce, você sempre desiste. Então, se eu fosse você, eu mudaria esse estilo, eu mudaria esse comportamento. Deus não gosta disso. A Bíblia diz, esforça-te e tem bom ânimo. Deus falou para Josué, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Quer dizer, a responsabilidade, Josué, ela é sua. Diga graças a Deus. Diga comigo assim, ser valente é uma questão de escolha. Você escolhe ser valente. Você escolhe continuar firme. Ser valente é uma questão de escolha. Você decide, não está escrito um rótulo, valente, covarde, medroso. Não, não. É você quem decide. Eu sou valente quando eu luto, quando eu enfrento. Quando eu parto para cima, eu me torno valente. Mas no momento que eu decido fugir, no momento que eu decido largar tudo, aí eu me torno um covarde. A pessoa que não se prepara, olha isso aqui, hein? A pessoa que não se prepara e que não busca se fortalecer, quando surgirem os problemas em sua vida, ela não conseguirá vencê-los, pois sua força estará pequena. Se eu quero que quando os problemas aparecerem, eu esteja preparado para enfrentá-los, então eu tenho que começar a me fortalecer agora. Tem um exemplo que eu sempre dou, me perdoe, até um pouco repetitivo, mas é muito interessante. Eu sempre cito ele, que é o exemplo de Salomão. Eu nunca me esqueço disso. Eu nunca vi ninguém pregando isso. Deus me ensinou uma certa vez. E Salomão, ele não se preparava para a guerra quando a guerra chegava, não. Ele já vivia preparado. Por que Salomão nunca enfrentou uma guerra? Nunca fizeram guerra contra ele? Porque Salomão era como os Estados Unidos de hoje. Tem alguém fazendo guerra com os Estados Unidos? Não. Mas eles estão preparados? Estão. O exército dos Estados Unidos, se duvidar, é o melhor do mundo. Ninguém tem coragem de enfrentar. Então, aquele crente que ele vive preparado, ele vive em oração, ele jejua toda semana, ele está sempre na igreja, ele não perde a Santa Ceia, ele está sempre lendo a Bíblia, ele é um crente preparado. O diabo vai pensar 2 vezes antes de enfrentar essa pessoa. Mas aí o diabo olha o crente, ele não ora, não lê a Bíblia, só quando sobra tempo. Já pensou se o jogador de futebol aí do Cruzeiro ou do Atlético deixasse para treinar só quando sobrasse tempo? Treino para eles é uma prioridade. Ler a Bíblia para o crente é uma prioridade, orar é um treinamento. Quem está entendendo? Então, o crente não ora, não lê a Bíblia, só vai na igreja quando sobra tempo. Só quando sobra tempo. Não dizima, não oferta, não está preocupado com as coisas de Deus. O diabo olha e diz assim, esse aí é fácil de derrubar, vamos lá,
O diabo faz só assim, ó, aí cai. Pastor, eu só vivo na prova, eu só vivo na pé. As lutas para mim nunca acabam. Tem que ver que tipo de crente é você. Se você é um crente preparado, ou você é um crente que nunca se prepara. Ninguém tinha coragem de fazer guerra contra Salomão. Eles pensavam duas vezes, porque o cara vivia preparado. Enquanto os outros exércitos tinham escudos de couro, porque naquela época eles faziam escudo com couro de boi, uma armação de madeira e o couro de boi como escudo. Protege alguma coisa? Os escudos dos soldados de Salomão já eram de ferro e de bronze. Acabou, irmão. Olha a diferença. Quem está entendendo, diga amém. A pessoa que não busca, que não se prepara e que não busca se fortalecer, quando surgirem os problemas em sua vida, ela não conseguirá vencê-los, pois a sua força estará pequena. Tem gente que deixa para orar quando o problema aparece, deixa para orar quando a corda já está no pescoço, deixa para orar quando está dentro do hospital internado. Tem gente que deixa para orar depois que o médico mostra o exame e diz, olha, infelizmente, o tumor era maligno e vai virar um câncer. Aí começa a orar, porque não ora antes. Por que isso não se consagra e se fortalece antes? Pergunta para a pessoa do lado, você está entendendo alguma coisa? Está dando para entender? O valente não se intimida com o tamanho do seu inimigo. O valente, quando eu falo disso eu lembro de Davi. Todo mundo tremendo com medo do Golias. O Davi olhou para ele, Davi viu Deus acima de Golias, maior do que Golias. O verdadeiro valente, ele não se intimida com o tamanho do inimigo. O inimigo é grande, mas maior é o que está comigo. O problema é grande, mas o meu Deus é maior do que esse problema. Aí vem aquele louvor, vou levar meus problemas para Deus. Leva para Deus. Olha o que diz Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, os covardes, tem uma tradição que fala tímidos, os covardes, os tímidos, os medrosos, nem sequer a salvação eles vão conquistar. Pelo que podemos ver nesse texto, nem sequer a salvação os covardes e tímidos vão conquistar. Não tem salvação para quem é covarde, para quem é tímido. A Bíblia diz, desde os dias de João Batista, se faz esforço, violência, para entrar no reino de Deus, e só os valentes se apoderam dele. Se até hoje você correu das suas lutas, se até hoje você está fugindo, então dê meia volta e comece a enfrentar esse Golias aí. O anjo do Senhor parou perto de Gideão e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso, varão valente, corajoso. Um dos sinônimos de valente é valoroso. Veja que o anjo não foi lá na caverna, onde o povo estava escondido. Homens medrosos, tímidos, covardes, Deus é com vocês. Não. Gideão foi o único que saiu da caverna e foi sozinho malhar o trigo. O anjo sentou do lado dele assim numa pedra e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele falou assim, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O anjo não disse que era com eles, o anjo disse que era com ele, porque ele foi o único que saiu da caverna. Deus não é com pessoas medrosas, covardes. Deus é com pessoas valentes. Você está fugindo da sua luta? Você está fugindo do seu problema? Então Deus não está contigo não. Nem salvação vai ter, vou voltar. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, vou já para o final. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Tem que ser valente. Diga glória a Deus. Deus quer que sejamos homens e mulheres de fé, santos, valentes contra o pecado e contra as obras da carne.
Deus quer que você seja valente, não é para arrumar briga e confusão com a família. Deus quer que você seja valente contra o pecado, valente contra as obras do diabo. Amém, queridos? Se formos fracos e medrosos, o inimigo irá nos vencer e tomar tudo que é nosso. Não foi isso que nós lemos lá? Vindo outro mais valente, tira-lhe a sua armadura em que confiava e rouba e toma-lhe os despojos. Satanás está sendo mais valente que muitos de nós aqui. Satanás está sendo mais corajoso que muitos de nós e está roubando o que é nosso. E muitos de nós estamos olhando. E o diabo está levando. Já levou emprego. E agora está começando a vender o que tem para pagar dívidas. E o diabo está levando. E o diabo está levando. E nós vamos ficar só olhando, só observando? Mas você deve estar se perguntando: o que devo fazer para me fortalecer? O que eu devo fazer? Eu não tenho outra coisa senão a palavra de Deus. Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? No Senhor. E na força? Como que eu faço isso? Acabei de falar. Não tem outro meio. É oração, jejum, palavra, igreja. É importante vir à igreja. Santa ceia, não tem outro meio. Amém? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O nosso verdadeiro inimigo é quem? Satanás. Não, pastor, meu inimigo é a minha esposa, é o meu marido, é o meu vizinho, a minha vizinha, é o encarregado, é o patrão, é o gerente. Não, seu inimigo é o diabo. Essas pessoas são vítimas, são instrumentos usados por ele. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O diabo está agindo aí, está operando, irmãos. 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então ele começa a destrinchar aqui a armadura espiritual. E ele diz: cinja os vossos lombos com a verdade. Ei, com a mentira você nunca vai vencer. Você só vence com a verdade. Deus está do lado da verdade. Deus não está do lado da mentira. Amém? Vestida a couraça da justiça, você tem que ser uma pessoa justa. Se você for uma pessoa injusta, você nunca vai vencer. Deus não está do lado dos injustos. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Da paz. Se você arruma briga aqui, é briga no trabalho, briga na escola, briga na família, Deus não está do seu lado também. Deus é da paz. Diga glória a Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé. Quer dizer, você tem que ter fé. Fé é crer que Deus vai fazer o que prometeu, é crer que o amanhã vai ser melhor, é crer na nossa vitória, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Quer dizer, pessoa que não quer aceitar Jesus, não quer ser salva, como é que vai vencer? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra é uma espada, é uma arma, é uma espada. Como é que eu vou vencer o diabo se eu não conheço a palavra? Jesus disse: está escrito. Jesus conhecia a palavra, por isso que ele venceu o diabo. 18, orando em todo tempo. Pastor, mas ninguém pode passar o dia todo de joelhos orando. Não, mas você pode estar dirigindo e estar falando com Deus, não é? Você pode estar varrendo a casa e estar falando com Deus. Você pode estar lavando a louça e estar falando com Deus. Esse orando em todo tempo é em espírito de oração. Amém, pessoal? Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí eu volto no Lucas 11, 21, só para finalizar, né? Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Hoje eu estou pregando como se você é esse valente. Se você estiver armado com a palavra de Deus,
armado com a armadura de Deus, em segurança vai estar tudo quanto você tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte o despojo. Quer dizer, se o diabo vier e conseguir tirar a sua armadura, fazer você parar de orar, fazer você parar de ler, fazer você parar de jejuar, parar de vir à igreja, parar de tomar a Santa Ceia, aí o diabo vence você. E posso falar? Finalizo aqui. Quantos eu e você conhecemos que o diabo já derrubou? Quantos eram labaredas, tochas acesas na mão de Deus e que hoje só tem a história para contar? Quantos Satanás já derrubou? Ele tira a armadura, começa a fazer a pessoa mentir, começa a fazer a pessoa ser injusta, começa a roubar a fé da pessoa, e aí ele tira toda a armadura em que ela confiava e ele vai lá e rouba tudo que ela tem. Quem entendeu aqui? Vamos fazer uma oração? Se coloca de pé e vamos falar com Deus. Em nome de Jesus.